Excelente tarde, né? Então, curto e grosso aqui, um texto mais rápido do Vito Tanzi, Tax Rates, Tax Structures and Tax Avoidance. Basicamente vai dar uma breve explicação sobre o cenário atual da questão das alíquotas, da questão dos desenhos dos tributários, das legislações tributárias e da evasão fiscal, né? Então, indo direto ao ponto, primeira coisa relacionada às alíquotas, às taxas mesmos, é que ele coloca um ponto sobre a redução da taxa marginal que vem ocorrendo. No caso, teoricamente, quanto mais a pessoa ganhasse, mais deveria pagar. No caso, uma alíquota maior, em homenagem ao princípio da progressividade. No entanto, argumentavam que era necessário uma redução nessa taxa marginal. Então, uma mitigação assim, de uma progressividade. O argumento que muitos economistas utilizavam é que quando você reduzia a taxa marginal, isso incentivava as empresas, as grandes empresas, a promoverem o crescimento econômico, com investimentos, empregando mais trabalhadores, enfim. Então, era um incentivo para grandes empresas atuarem. Então, essa redução da taxa marginal seria benéfico para essas funções, né, de desenvolvimento econômico. E também haviam outros economistas que tinham a crença de que quando a redução da taxa marginal não viesse acompanhado de uma redução de gastos, poderia levar a um problema macroeconômico. Mas focalizando aqui na primeira questão tem relação com a curva de Laffer, né, que é criticada aqui. A curva de Laffer não é uma redução, não é uma verdade absoluta, porque ela parte de algumas premissas e eventualmente essas premissas podem estar equivocadas, né? Mas é de fato uma curva interessante, mas não deve ser interpretada ao pé da letra, né? Por quê? Por alguns fatores. Um desses é que quem mais se beneficia dessa redução das taxas marginais, né, que a curva de Laffer estimula que não haja uma tributação excessiva, né? Até certo ponto seria uma tributação ótima, e depois disso o aumento das taxas marginais provocaria um decréscimo na arrecadação. Mas não é bem assim, porque quem mais se beneficia disso são os ricos, né? Os pobres, no caso dos Estados Unidos, ele coloca o exemplo, 75% dos mais pobres são responsáveis por 13% total da carga tributária. Enquanto os ricos, super ricos, que totalizam 5%, pagam 59,1%. O restante, classe média, paga 20% da carga tributária. Então veja que a questão da taxa marginal, né, ela beneficia, essa redução beneficiaria exclusivamente os ricos, que menos necessitariam, né, de maiores incentivos. Então, isso é bastante delicado quando a gente visualiza também aquele trade-off de horas de trabalho e horas de lazer, quando pressupõe que quando uma taxa é tão alta, então seria uma taxa mais alta, haveria desestímulo para a produção. Isso é mentira, balela. Por quê? Muitas das vezes é viável para alguns indivíduos sim escolherem quanto vão trabalhar. Esses indivíduos são os autônomos, né? Mas existem acordos contratuais em que você não pode modificar a hora que você trabalha para ganhar menos ou para ganhar mais, né? E aí é uma balela que as pessoas podem trocar horas de trabalho por horas de lazer, né? E também há outros fatores que não o estímulo de remuneração estimulam os super ricos a trabalharem. Por exemplo, um jogador de futebol, uma modelo, um ator, um artista, estimula a reputação, o status, e não só apenas a questão financeira. Então, tem sim como tributar, tem sim como acrescentar uma alíquota na tributação desses super ricos, porque eles vão continuar trabalhando, né? E isso vai, se não fizer, se continuar com as mesmas taxas, né, com essa falsa progressividade que a gente tem, né, no nosso imposto de renda brasileiro, isso vai ocasionar mais desigualdade econômica ainda, né? Então, basicamente, é isso. Quem mais sofre são os pobres, né? Os ricos têm sim onde tributar mais, né? E muitas das vezes são utilizados argumentos como a curva de Laffer e como
uma tributação mais baixa para os super ricos ocasionaria o crescimento econômico de uma forma equivocada e falaciosa, né? Uma outra questão que ele coloca em voga também era uma mudança na arquitetura dos impostos, que foi muito atacada a partir da década de 80, né? Que haveria uma crença que se houvesse uma redução dos impostos sobre o capital, né? Não, no caso aqui, a tributação de renda de pessoa jurídica, também renda de capital, renda de investimentos, né? Isso aumentaria a poupança e, por sua vez, aumentaria o investimento. Então, não tributo capital, porque isso vai ser retornado para a sociedade de uma forma. Só que, mais uma vez, esse argumento complementa, né, o argumento da curva de Laffer, que argumenta que taxas mais baixas criam incentivos, né? E eu também havia uma outra crença que a globalização ela abriu as economias, permitindo uma mobilidade de capital, né? E, portanto, aqui a gente percebe que chega uma hora que a equidade já é colocada de segundo plano em prol da eficiência. Então, os desenhos na arquitetura dos impostos foram bastante focalizados na questão da eficiência, né? Resultado disso, né, a defesa dos super ricos, é você manipular a remuneração. Os super ricos começaram a manipular, fazer planejamentos robustos para maquiar, né? Colocar que a sua renda pessoal, seu IRPF, era era ganho de capital, já que o ganho de capital não era tão tributado, justamente sobre essa concepção em que estimularia um investimento, né? Por fim, uma outra questão é relacionada à complexidade e evasão fiscal global, que nos últimos anos vem crescendo bastante a evasão, né? À medida que a globalização intensificou as taxas dos impostos, né? À medida que a globalização intensificou, as taxas dos impostos elas reduziram, justamente na competição entre os sistemas fiscais globais, né? Isso de certa forma, gerou sistemas fiscais mais complexos, né? Porque começaram a atribuir incentivos ou desenhar novas legislações para atender a essa mobilidade de capital, né? E uma outra questão, que o imposto de renda ele nunca foi um imposto fácil de ser cobrado, né? E grande parte dessa tentativa de se tributar o imposto de renda vem com os diferentes objetivos do imposto de renda, que é a distribuição também da renda, né? Além de arrecadar um imposto de renda, ele tem outros objetivos muito fortes, que é a redistribuição da renda. E isso aumenta a complexidade, né? Isso aumenta a complexidade porque os objetivos que deveriam ser estritamente arrecadatórios passam a ser, por exemplo, incentivos, deduções, por exemplo, deduções de depreciação, incentivos de deduções sobre a sua escola, sobre a escola de dependentes, enfim, determinados outros subsídios que fazem com que a legislação do imposto de renda seja eminentemente mais complexa do que se ela fosse eminentemente arrecadatória, né? E isso torna um campo atrativo para os advogados, para os contadores, que começam a explorar essa complexidade, né, para atrair clientes, de forma a evadir determinados ganhos de renda, né? Isso também, essa complexidade, ela tem um aspecto que estimula os contribuintes a sonegarem ao apresentarem informações falsas, sempre tentando buscar um benefício, né? E também, convenhamos, uma legislação complexa também, ela não causa muita comodidade e um ânimo, né? Aquela questão, aquele tesão de declarar o imposto de renda. Pelo contrário, a gente acaba sempre deixando para a última hora, porque é chato pra cacete. Então, uma outra questão, por fim, que eu acho que ele é o grande finale, que é a complexidade, ela não só é originada por quem cria as regras, pelos legisladores, mas também ela é muito originada pelos intérpretes do direito, pela forma como a legislação é interpretada, as jurisprudências que são criadas, na realidade, uma legislação também positiva sobre aspectos de incidência, sobre o que incide, sobre o que não incide. Isso tudo é deixado a cargo do judiciário, que contribui ainda mais para uma complexidade da legislação. Então eu fecho aqui essa explicação do Vitor Tanzi, um economista, um texto
bastante enxuto, interessantíssimo, falando sobre esses 3 aspectos, basicamente, né? Sobre a questão da redução das taxas marginais e o que isso vem provocando, né? Sobre uma falsa perspectiva de que uma tributação menor em faixas maiores de renda poderia levar a um progresso econômico. Isso é falso. A questão do desenho tributário, né, que acaba por beneficiar a não tributação das rendas, dos ganhos de capital, para estimular investimentos. A gente viu que isso também é falso, estimula evasão, e a própria complexidade e evasão fiscal global, que muitos players acabam explorando isso para evadir contadores, advogados, e também essa questão do intérprete. Na hora da complexidade, não é só criada pelos legisladores, mas também pelos intérpretes. Termino aqui.